Sabe, tem um mistério que ronda o futebol brasileiro há um bom tempo. O que aconteceu com o nosso camisa 10? Aquele craque, o cérebro do time, o maestro. Parece que ele simplesmente sumiu. E hoje a gente vai tentar desvendar esse caso. E essa frase, olha, ela diz tudo, né? A gente não tá falando só de um jogador, mas daquela alma do jogo, da criatividade que não liga pra tática, que ignora a prancheta, é desse anarquista da bola que a gente sente falta, ainda mais num futebol cada vez mais robótico. Essa ausência de um craque de verdade no meio-campo vai muito além de uma simples mudança tática. É como se fosse uma cena de crime, sabe? Um vazio no coração da seleção que todo mundo, torcedor, comentarista, sente a cada jogo difícil. E olha, isso não é só papo de saudosista não. É uma coisa real que impacta diretamente o jeito que a seleção joga. Falta aquela faísca, aquele passe que ninguém vê, aquela jogada que quebra qualquer defesa, aquela genialidade que mudava o jogo num piscar de olhos. Tá, mas pra gente poder investigar esse sumiço, a gente precisa primeiro definir quem é a vítima. O que afinal era esse tal de camisa 10? O que fazia ele ser tão diferente dos meias que a gente vê hoje em dia? Então, vamos dar uma olhada mais de perto, vamos dissecar esses papéis no meio de campo para a gente entender de vez qual era a identidade desse camisa 10 clássico, a peça que falta no nosso quebra-cabeça. Olhando essa tabela, a coisa fica bem mais clara. A gente tem um meia armador, tipo o Ganso, que cadencia o jogo lá de trás. Tem também um meia atacante, que é aquele jogador mais híbrido, como o Kaká, que cria e também chega para finalizar. Mas o craque que a gente está procurando, aquele que sumiu do mapa, é o da última linha, o ponta de lança. E aí vem o Tostão, um gênio, e mata a charada com essa frase. Presta atenção, não era um meia que virava atacante. Era um atacante que voltava para buscar o jogo e de repente virava uma flecha em direção ao gol. Essa mentalidade agressiva, isso era a marca dele. Para a gente entender o tamanho do buraco que ficou, vamos fazer uma viagem no tempo. Vamos voltar para a época em que esses maestros não só jogavam, mas dominavam o futebol mundial e definiam o que era ser Brasil. Cara, a nossa linhagem de gênios é uma coisa de louco. Olha só essa linha do tempo. Começa com Didi, lá em 58, o cérebro do nosso primeiro caneco. Aí vem o Rei Pelé, em 70, no auge, liderando um time que era pura poesia e chega no ápice com a orquestra de Zico e Sócrates em 82. O Brasil sempre teve um maestro. Isso mostra o peso cultural gigantesco que essa posição tinha pra gente. E é justamente naquela seleção mágica de 82 que a história dá uma virada. Aquela derrota para a Itália, que de tão bonita ficou famosa, foi o começo do fim. O futebol arte perdeu para o pragmatismo italiano. E ali, uma sementinha de dúvida foi plantada. O Brasil começou a pensar que talvez a força fosse mais importante que a magia. Bom, agora a nossa investigação começa para valer. Afinal, quem são os culpados pelos sumiços do maestro? Vamos analisar os principais suspeitos dessa história. A gente tem 3 linhas de investigação principais na mesa. Primeiro, as táticas do futebol, que mudaram completamente. Segundo, a grana, o mercado global. E terceiro, a base, a nossa fábrica de jogadores, que também se transformou. Nosso primeiro suspeito, as táticas. Dá uma olhada nessa comparação. O jogo mudou da água para o vinho. Antigamente, no nosso 4-2-2-2, o camisa 10 era o sol do sistema solar. Tudo girava em torno dele. Hoje, no 4-3-3, a criação de jogadas foi parar nas pontas, com jogadores velozes. Simplesmente não tem mais lugar para o maestro clássico nesse esquema. E não sou eu que estou dizendo. Olha aí o que um dos maiores técnicos do mundo, Carlo Ancelotti, falou. O futebol moderno pede velocidade na ponta, não um pensador no meio. A demanda do jogo mudou. Fim de papo. Mas a tática não é a única culpada. E isso leva a gente para o nosso segundo suspeito, um suspeito bem poderoso, o dinheiro. A lógica do mercado global transformou completamente o futebol. Essa fala do Alex, que foi um camisa 10 espetacular, é um soco no estômago. A prioridade dos clubes mudou. Não é mais formar um ídolo para o time, é criar um ativo financeiro para ser vendido. O objetivo virou a transferência para a Europa. E essa obsessão pelo dinheiro nos leva direto ao terceiro e último suspeito, a formação dos nossos jovens. A base mudou. Primeiro, o foco virou ganhar campeonato, não formar o jogador para o futuro. Segundo, o improviso, que era a nossa marca, começou a ser visto como problema. E terceiro, os meninos mal sobem para o profissional e já são vendidos. Não dá nem tempo de amadurecerem aqui. Ok, depois de analisar todas as pistas e ouvir as testemunhas, chegou a hora do veredito. O camisa 10 clássico foi assassinado pelo futebol moderno ou ele só
evoluiu para outra coisa. E a conclusão da nossa investigação é que não foi um crime simples, com um culpado só. Foi uma tempestade perfeita. As novas táticas, a pressão do mercado e uma nova mentalidade na base. Tudo isso junto tornou a vida do maestro clássico praticamente impossível. Essa tabela aqui ajuda a gente a visualizar bem essa transformação. Pega um Zico, por exemplo, e bota do lado de um De Bruyne. Olha como a liberdade total que o Zico tinha virou uma criatividade controlada dentro de um sistema. E a obrigação de defender. Antes era quase zero, hoje é fundamental. A função criativa ainda existe, mas o jogador que faz ela é completamente diferente. Então, o que a gente percebe é que o espírito do maestro sobreviveu. Só que ele teve que se adaptar para não morrer. Hoje, ele vive em jogadores como Modric, De Bruyne, caras que unem a visão de jogo com uma capacidade física e uma disciplina tática que o futebol de hoje exige. A genialidade achou outro jeito de existir. E no fim, a gente fica com essa pergunta no ar. Será que o Brasil consegue, de alguma forma, resgatar essa magia e trazer de volta o maestro? Ou a gente tem que aceitar que essa é a nova cara do futebol e que a nossa identidade muda para sempre? Fica aí a reflexão.